Ok. Então, já foi apresentado, né? Eu sou dermatologista, eu me formei na UEL, né? Graduei em medicina, fiz clínica médica, então, como foi falado aí, e depois eu fiz dermatologia, porque antigamente era obrigado você fazer clínica médica em residência como pré-requisito para dermato. Então, fiz tudo na UEL, né? A gente até brinco com os alunos, fala, tem gente que é filho da PUC, né? Eu sou filho da UEL. E acabei voltando aí para dar aula aí, né? Uma coisa que eu não esperava, né? Mas depois eu voltei para dar uma mão, acabei ficando, né? Na universidade. Obedeço a resolução da Anvisa, né? Vocês estão vendo aí que não tem nenhum conflito de interesse com o laboratório, né? Indústria farmacêutica. Ok? Eu vou apresentando aí conforme for, a gente vai conversando, né? Eu questionei sobre o público, falei, não, vai ter acadêmicos aí de farmácia, né, fisioterapia, medicina, então tentei fazer uma coisa mais didática antes, né, mais introdutória, para depois começar a falar realmente, né, pra vocês entenderem um pouquinho as lesões na dermatologia. Bom, a pele ele é um órgão, né, aliás, ele tem 16% da massa corpórea, então é o maior órgão do nosso sistema. Um adulto, por exemplo, de 70 quilos, ele vai ter 11,2 quilos de pele, né? E o fígado, por exemplo, o maior órgão interno, né? Vai ter praticamente 8 vezes menos aí o seu peso da pele, tá ok? Então, é um órgão muito importante para nós, tá? Então, aqui um detalhe do corte histológico da pele. A pele tem três camadas essenciais. A epiderme, que tem essa delimitação aqui. A derme é uma camada intermediária. Vocês notem que a da derme para baixo, que ele é vascularizado. E a hipoderme, ou também chamado tecido adiposo ou tecido celular subcutâneo, tá? E a nossa pele tem pelos, tem glândulas sudoríparas, tem inervação, então tem vários anexos aí, tá? A mais importante, talvez, seria a primeira camada, que é a epiderme. E a epiderme tem a zona de membrana basal que divide a epiderme, que é superior, da derme, que é inferior. E sobre essa zona de membrana basal, vai formar umas células cuboides, por células cuboides única, uma única camada, chamada células da basal, que a gente chama de células pluripotentes. Pluripotentes por quê? É ela que vai transformar por diferenciação nas outras até chegar à camada córnea, que é a mais superficial. Então, é a basal que se transforma em espinhosa, já na espinhosa já tem várias camadas, podendo chegar de 10 a 15 camadas. Da espinhosa em granulosa, e a granulosa se diferencia em camada córnea, tá? Aqui, comparativamente, né, de novo aqui, a basal, a espinhosa, granulosa. Na granulosa, os núcleos da pele se tornam das células se tornam mais pequenóticos, as células morrem, chama a camada granulosa porque ele é cheio de cerato hialino, tá? Então, onde que ocorre a morte celular? Na camada granulosa. E chega na camada córnea, que é a lamela córnea, que é a última, que é a primeira camada superficial, não tem núcleo. Nesse outro slide aqui, a gente vê a camada lúcida entre a camada granulosa e a camada córnea, uma camada intermediária que tem nas palmas e plantas. Por isso que nas palmas e plantas a pele é um pouco mais espessa, existe essa camada intermediária. Mas, no geral, fora dessas áreas, é basal, espinhosa, granulosa e camada córnea. Tá. E fui chamado aqui para falar um pouquinho sobre os riscos, doenças dermatológicas no ambiente ocupacional, né? E a doenças ligadas ao estresse aí, então. Primeiro eu vou definir o que é uma dermatose ocupacional, chama aqui de DO. É qualquer alteração na pele, então pele, mucosa e anexos, tá? A mucosa faz parte da pele, então. Que vai ter direta ou indiretamente causada ou condicionada, mantida ou agravada por agentes presentes na atividade ocupacional ou no ambiente de trabalho. Ele pode chegar no ambiente de trabalho 3 a 5% dos trabalhadores de saúde, né? Segundo essa fonte aqui. Dois grupos de fatores. Existem as causas indiretas e as causas diretas. A indireta, as idades, né? Quanto mais tempo o paciente lá trabalha, ou esse agente da saúde trabalha, ele tem mais risco de ser
de ter a dermatose, etnia, né? Às vezes é mais comum, tem coisa que é mais comum em brancos, gênero, a gente sabe que as mulheres são mais afetadas, isso são dados estatísticos, antecedentes mórbidos, às vezes o paciente ou esse trabalhador, ele é obeso, favorece um pouco mais até a dermatose, ele tem uma doença concomitante, por exemplo, ele além de ser obeso, ele tem uma diabetes que favorece, por exemplo, a micose, já tem uma dermatose prévia, né, pré-existente, por exemplo, ele tem a psoríase, ou ele já tem uma dermatite atópica, e no seu ambiente de trabalho, às vezes é um bioquímico, mexe ali com ácido, ele vai se expor mais. E as causas diretas são esses agentes biológicos, físicos ou químicos ou mecânicos que ele se expõe, que ele trabalha ali, que vai atingir a pele, que é o tegumento, e vai produzir ou agravar uma dermatose pré-existente. Definindo isso, quais são as principais dermatoses que a gente vê? A primeira delas é eczema, né? Esse termo eczema, vou explicar aqui, eczema quer dizer que fora, zain é ferver, isso vem da parte latim. Só que a gente pegou, né, e os dermatos pegaram e tornaram americano essa palavra latim e transformaram em dermatites do inglês, ou dermatite do português, tudo que termina em it é inflamação, derme relacionada à pele. O que define um eczema? É um conjunto de sinais, que são essas lesões, e sintomas que é associado ao prurido. Tá? Quais são os sinais? A gente classifica os sinais em sinais lesões elementares. Pápula é uma lesão que tem relevo, então não é plano e tem relevo, é menor que 1 centímetro, e placa é uma lesão que tem relevo maior que 1 centímetro. Então, ele tem uma lesão, né, elevada, de 1 ou mais centímetros, vermelho, por isso que a gente chama de eritema, na linguagem dermatológica, edematosa, né, então ele está inchado, e forma vesícula. Vesículas são bolinhas de água, tá? Tudo isso associado ao prurido, nós vamos ter um eczema, uma dermatite aguda, ou um eczema agudo, tá? Se passar de vesículas, estourar a vesícula, formar aquela casquinha que a gente chama de crosta, esse eczema ou dermatite, ele passa de ser agudo para subagudo, tá? Tudo isso é sempre associado ao prurido. E se ele passar de crosta, ele ficar crônico, cronificação quer dizer, essa palavra liquenificação é aumento da espessura da pele, né? Então, ele tornou-se crônico, então, é uma dermatite ou eczema crônico, tudo associado ao prurido. Essas vesículas aqui, né, a gente até brinca lá na graduação, ela é formada por espongiose, né? O que é isso? O alérgeno entra no meio ali da camada espinhosa, por exemplo, e provoca um edema entre as células. Esse edema aumenta a pressão hidrostática entre as células e vai quebrar esses desmossomos, formando espaços. E esses espaços vão só servir para formar líquido, que vão ser essas vesículas que vão coçar ali. Tá? Nós temos, subiu aqui, 2 tipos de dermatite de contato, ou eczema, né? Que é por irritação primária. Então, é qualquer ácido, base ou solvente que ultrapassa a barreira de proteção da pele. Ou seja, a nossa pele aqui ele serve para proteger contra os agentes maléficos externos, tá? Ele tem uma certa resistência. Mas quando tem um ácido ou uma base, né, dependendo dessa concentração do solvente, ele vai ultrapassar essa barreira e vai dar a lesão. Então, ele vai inchar, então ele vai ficar mais elevado, vai dar relevo, vai ficar vermelho, vai formar vesículas no local e vai dar vontade de coçar. Então, vamos ter uma dermatite de contato com irritação primária. Agora, se for uma coisa alérgica, né, não tem nada a ver com irritação primária, né, que é um base ou um solvente, é uma coisa alérgica. Deve acontecer o seguinte, vamos ter essa substância, nós chamamos de apiteno, que é um alérgeno, ele vai fazer com que células apresentadoras de antígeno, chamadas células de Langerhans, vão até esse apiteno, e essa célula de Langerhans vai levar essa informação até os linfonodos, falando que o paciente tem alergia a esse apiteno aqui. E lá nos linfonodos vão formar linfócitos T de memória. Para quê? Falar, olha, se ele entrar em contato de novo, eu já estou aqui ciente que eu já tenho alergia a esse apiteno aqui. Tá? Daí esse paciente, de novo, ele entra em contato de novo com esse apiteno, que ele tem alergia.
Daí acontece, esses linfócitos T de memória, que já foram pré-fabricados lá, vão até o local de contato e vão formar citocinas, interleucinas, 2, 6, vai formar um processo inflamatório e vai provocar lesão. Que tipo de lesão? Uma lesão elevada, de 1 ou mais centímetros, pápula ou placa, então vermelha, então eritematosa, vai inchar, então edematosa e vai formar vesículas. Então vamos ter um tal de eczema, porque associado ao prurido, isso define um eczema, tá? Nesse local. Essa primeira elucidação, a gente chama de via aferente da dermatite de contato alérgica. E essa via, após o novo contato, que dura mais ou menos 48 horas, a gente fala da via eferente da dermatite de contato alérgico, tá? Essa via eferente aqui equivale ao teste de alérgico de contato, que eu vou falar mais para frente aqui, que é para a gente ver que tipo de alergia que esse paciente tem. Então, aqui é um exemplo de irritação primária, né? Vamos supor lá que um bioquímico lá na sua farmácia de manipulação acabou derramando um ATA aí, um ácido tricloraceto acidentalmente na mão, tá? Ele vai formar um inchaço, vai formar um espessamento da pele, né? Um inchaço, vai ficar vermelho, vai formar vesícula e vai vontade de coçar. Então, nós temos um dermatite de contato por irritação primária, tá? Porque não teve um alérgico envolvido, assim é um ácido, uma base, um solvente que ultrapassou o limiar da pele. Aqui já é um exemplo de uma dermatite de contato alérgico ao látex, né? Nós, na área da saúde, tá? Vamos ter que me acostumar a usar a luva de látex, luva de borracha, principalmente do látex, né? Que está em todo canto do hospital, por exemplo, nos ambulatórios, né? Nas enfermarias. Então, ele vai fazer com que haja uma elevação na lesão, né? Então, uma lesão mais elevada, formando uma placa vermelha, tá? Às vezes forma vesícula aqui, ainda está em formação de vesícula, mas que realmente coça, né? Se coça e tem essas lesões, é um eczema. Tem um processo alérgico envolvido, então é uma dermatite de contato alérgico. Às vezes o paciente, ela não sabe que tem alergia, por exemplo, à clorexidina, tá? Muito disseminado nos hospitais, tá? E a primeira local de lesão, em vez de ser a mão, que a mão é mais espessa, acaba tendo lesões aonde? Na região de pálpebras, por quê? Existem estudos aí que falam que a gente passa de 20 a 30 vezes a mão nos nossos olhos sem a gente perceber, né? Por isso que a importância aí durante a pandemia de coronavírus é usar óculos, face shield, porque a gente passa a mão mesmo nos olhos, né, sem querer, e passa no pescoço também. Então, às vezes, o paciente não sabe que tem alergia a esse tipo de produto e está no seu meio, tá? Aqui é um exemplo, né, fora da área hospitalar, mas é um exemplo que o paciente teve uma dermatite de contato à borracha, tá? E a tinta de rena, né? Foi na praia, fez a tintura, não sabia, então ele teve uma dermatite de contato alérgico. Nos hospitais, os médicos, né, os urologistas, por exemplo, eles gostam de fazer a cistoscopia, que é um exame, usando bota de borracha. Essas botas de borracha, eles podem dar dermatite de contato alérgico, ok? Aqui é o exemplo daquele teste alérgico de contato. Às vezes a gente tentar descobrir, né, o que está causando aquela alergia, alergia de contato. A gente prega, então, 40 substâncias nas costas, pensando que esse paciente previamente já está sensibilizado, já fez a via aferente com a piteno, já fez aqueles linfócitos T de memória, né, e a gente pega e já coloca a substância. E no local onde que tem aquelas substâncias equivalentes, vai formar uma lesão mais elevada, vermelha, pode formar vesículas, né? E a gente vai ver que substância que ele está lá. Então, às vezes, vai dar clorexidina, vai ter látex, vai ter coisas que a gente usa no dia a dia, por exemplo, a neomicina, né? A gente usa para não grudar, mais para não grudar ao curativo do que para uma ação antibiótica mesmo. Então, a gente acaba tendo surpresas aí após o teste alérgico de contato. Diante da dermatite de contato, o que a gente tem feito, né? A conduta, se for irritação primária, reforçar nos cuidados para usar luvas, né? A manipular coisas ácidas, básicas, tá?
usar um anti-histamínico na vigência das lesões, usar um corticoide tópico na lesão que estiver coçando, tá? Para aqueles casos de dermatite de contato alérgico, tem que fazer o teste alérgico, né? Se houver dúvida na causa, né? Para quê? Para a gente afastar a causa. Não adianta puxar a água com a torneira, se a torneira lá, a água da torneira, se a torneira está quebrada lá, né? Você vai puxar e não vai adiantar nada, tem que consertar a torneira. Aqui também, aqui tem que afastar o agente. Você pode usar o anti-histamínico, vai diminuir o prurido do paciente, e naquele local de contato, onde está a lesão, se não for tão extensa, a gente pode usar um corticoide tópico, por exemplo. Às vezes, a lesão é muito extensa, a gente tem que fazer até um corticoide oral. Outra coisa que incomoda, pode atingir esses agentes da saúde, é uma apresentação como urticária. Então, além do luva de látex da dermatite de contato, ele pode dar uma urticária até em 10 a 17% dos trabalhadores, e as luvas de borracha, em vez de dar dermatite de contato, dá urticária. Qual que é a diferença? Tá? Então, de novo, aqui o corte histológico, tá? A epiderme vem até essas ondulações, a derme é intermediária e a epiderme, hipoderme lá embaixo. Então, de novo, falando aqui que os vasos, eles são da derme para baixo. O que acontece? O estímulo, por exemplo, o látex lá, ele vai fazer com que os mastócitos, os basófilos, ele liberem histamina. A liberação de histamina no vaso vai fazer uma vasodilatação, então dá uma dilatação do vaso. Quando há uma vasodilatação, há um extravasamento de plasma, tá? No plasma no local. Então, o que acontece? Então, ele faz com que haja um relevo na pele, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então vai ficar mais elevado, então vai formar uma pápula, se for menor com 1 centímetro, ou uma placa maior com 1 centímetro. É vermelha, porque o vaso está mais dilatado, então, uma placa ou pápula eritematosa, tá? E geralmente coça, tá? E essa coceira, né, que é o prurido, tem um tempo junto com as lesões de pele, tem um tempo que dura. Geralmente é fugaz, que a gente fala, porque ele dura algumas horas e some. Diferentemente da dermatite de contato. A dermatite de contato, ele vai dar espongiose, aquela inflamação intercelular, ele fica alguns dias. Aqui não, ele desaparece, tá? Ele fica com a pele normal. Esse conjunto da obra, entre pápulas ou placas efêmeras, fugazes que coçam aqui, desaparece, a gente chama de placa ou pápula de urtica, tá? Pode ser de vários tamanhos, as causas são diversas, no caso aqui, dando o exemplo do látex, né? Quando o edema é superficial, a gente chama de urticária, tá? Mas quando ele é profundo, ele vai lá no subcutâneo, ele pode dar angioedema na face, ele pode dar dor abdominal, porque existem vasos ao redor do intestino, tá? Estima que 0,1 a 1% da população, não estou falando só em relação aos agentes da saúde, a população geral, tem um tipo de urticária, tem ou terão um tipo de urticária na vida, tá? Então, aqui o exemplo de urticária, né, que é mais superficial, tá? São lesões efêmeras, vão desaparecer em questão de horas, tá? E aqui um angioedema, aquele edema ocular, a gente fica um pouco meio com medo, porque ele pode fechar a glote, tá? Então, um edema labial, que dura algumas horas também. Ok? Conduta na urticária, tá? Além de afastar o agente, se descobrir, a gente usa um antihistamínico, porque tem a histamina envolvida. No caso de angioedema, a gente pode dar um corticóide, tem que ser sistêmico, no caso, e adrenalina, tá? Então, a dermatite de contato e a urticária são as duas apresentações de dermatose mais comuns em relação aos profissionais de saúde, né? Mas isso fora da pandemia. E durante a pandemia? Então, durante a pandemia, o que aconteceu? A gente foi obrigado, a gente diz generalizando, né? Os profissionais de saúde foram obrigados a usar o gorro, além da luva, face shield, máscara PPF2, o avental. Daí muitas coisas, muitas dermatoses, né, foram aparecendo. Isso relacionado ao estresse também, muita coisa foi aparecendo.
Na primeira, essa foto clássica aqui que vocês viram na Folha, né, na UOL e um monte de lugar, que são as manchas, tá? São as manchas, são essas lesões que dão pigmento, pode ser pigmento, nesse caso, pigmento escuro, então são as manchas hipercrômicas, porque o ato de apertar e ficar atritando a pele produz pigmento por uma célula chamada melanócito. A gente sabe que a cada 10 a 15 células da basal, ali da epiderme, existe um melanócito. Esse melanócito ele serve para produzir melanina e dá pigmento à pele. A melanina dá pigmento à pele. Se a gente pegar aqui o dorso da nossa mão e esfregar com força, ficar esfregando, né, e apertando com força durante vários minutos e tempos, a gente vai fazer com que haja pigmento, produza pigmento no local, tá? Isso é questão de dias após dias. Aqui não é porque o paciente, ele ficou, o profissional, ele ficou 1 hora com a máscara e ficou assim, não. É que eles fazem plantão aí de 6 a 12 horas e usam a máscara apertada em vários tempos, né, e vão produzindo através do atrito, né, eles não podem mexer na máscara durante esse tempo, então, aonde pega, vai produzindo pigmento no local, que são as manchas. Como é que a gente trata isso? Um dos tratamentos de mancha é usar um ácido retinóico concentrado. Só qual que é o problema? Se eu usar nesse profissional de saúde, ele vai lesar mais a pele, porque ele vai estar com a máscara apertada, é ácido, vai inflamar mais, vai produzir mais pigmento. Então, a gente pede para evitar esses ácidos retinóicos concentrados. A gente usa um hidratante facial antes de pôr a máscara. Você pode usar o ácido azelaico, apesar de ter o nome de ácido, que ele é um clareador fraco, tá? Pode usar até em gestante. O ácido cógico, inclusive, também é fraco. E usa o filtro solar. Falei, não, mas ele trabalha dentro do ambiente hospitalar, indoor, por que usar filtro solar? Mesmo em áreas cobertas, né? A tela de computador, a luz, os refletores dos dentistas, por exemplo, eles produzem raios luz visíveis e raios ultravioletas. Então, das condições para produzir pigmento também é a presença da luz visível e raio ultravioleta. O que a gente está vendo também durante a pandemia, né, a nível de consultório, também de ambulatórios, é a piora da acne da mulher adulta. A mulher, ela tem essa desvantagem, tá? Eu vi que a maioria da plateia é mulher aí, tá? Você quase não ouve falar em acne do homem adulto, porque chega lá aos 21 anos, acabou. A mulher, não. Ela tem ovário, ela pode ter acne, né? Até a menopausa, tá? E tem aparecido muito mais acne na mulher adulta durante agora as pandemias, porque não só no profissional de saúde, obviamente deles vai haver mais, né, que correm um maior risco, né, eles ficam mais tempo, né, não é só não sair de casa, né, no seu ambiente de trabalho, a acne, por quê? Geralmente não é na região do T da testa, é na região do U, da mandíbula, porque é exatamente onde fica a máscara, porque ele abafa, tá, eles usam maquiagem, embora, né, eles vão para o trabalho, as mulheres usam maquiagem, então, esse abafar, essa maquiagem associada ao estresse, ele vai piorar esse tipo de lesões na mulher. O tratamento é basicamente igual ao tratamento que a gente usa para acne, né, mas só evita de novo, o ácido retinóico também é usado para tratamento da acne, a gente tenta evitar, tá? Porque, da mesma maneira, né, como ela vai estar usando máscara, o uso desse ácido retinóico vai fazer com que fira mais as lesões e machuque mais, deixando mais cicatriz. Então, evitar esse tipo de ácido. A gente usa a nicotinamida, tá? Aqui eu coloquei o nome comercial, não tem nada a ver com o laboratório. A nicotinamida mais utilizada que a gente usa é a Papulés, que é o ácido azelaico, de novo, além de uma ação despigmentante, ele tem uma ação anti-inflamatória. Você usa um sabonete. Nos casos graves, que aparece às vezes até nódulo nesse paciente, às vezes tem que usar antibiótico ou até a azitretinoína oral, que é o Rocuta. A rosácea, para quem não sabe o que é rosácea, é aquele aspecto vermelho que geralmente dá mais em mulher, tá? Então aí você vê que as mulheres realmente são mais afetadas, que é aquele vermelho que é uma inflamação ao redor do folículo piloso. Então, são os vasos que ao redor do folículo piloso que inflamam e dilatam, dando esse aspecto aqui de vermelhidão, que ele tem,
e às vezes pode formar pus, a gente chama de pus, pústula ou pápulas, né, que são lesões sólidas, parecendo acne. Por isso que antigamente era chamado de acne rosácea. Vocês veem de novo que é na região onde pegam a máscara, né? Tá? Então, a mulher fica mais abafada, e pelo mesmo motivo, né, da ação da máscara, ali ela vai ter o maior tipo de lesão. Então, às vezes, ela tem já a rosácea, e durante essa pandemia, né, devido à maior frequência do uso da máscara, tem piorado esse tipo de dermatose prévia. A conduta também, não. Você vai ver que a rosácea a gente tem usado ácido retinóico, mas no caso em si, pelo mesmo motivo, a gente evita o ácido retinóico concentrado, a gente tem usado o metronidazol, apesar do metronidazol ser um antimicrobiano, por que melhora a rosácea? É porque ela tem uma ação anti-inflamatória, não que é porque a rosácea é causada por uma bactéria, ok? Ela é porque tem uma ação anti-inflamatória, assim como a tetraciclina oral, ele tem uma ação anti-inflamatória, por isso que melhora a rosácea. Então, muitos pacientes também com dermatite seborreica, né, popularmente chamada de caspa, tem piorado essa tipo de dermatose, né? Uma delas é por causa do estresse, outra porque não se usava tanto o gorro durante toda a pandemia, hoje tem que ficar o dia todo usando ela, e vai ter esse aspecto de descamação no couro cabeludo que chama atenção ao cair aqui na roupa, principalmente preta, tá? Então, a gente tem utilizado o shampoo de cetoconazol, sulfacetamida e um shampoo de alcatrão da Olha, que é o Coaltar. Todas elas vão ter uma ação anti-inflamatória e vai melhorar essa parte de dermatite seborreica. A ação de usar luva, né, ficar muito tempo de luva e a sudorese, o suor local, vai ficar muito úmido essa parte aqui que a gente chama de parte interdigital. Tá? Então, se o paciente for obeso, então, e diabético, né, se esse profissional de saúde for diabético ou obeso, ele vai ter intertrigo aqui, vai juntar uma cândida aqui, né, vai coçar, vai atrapalhar a sua qualidade de vida. Nesses casos aqui, além de deixar seco o local, né, passar um talco, por exemplo, é usar um antifúngico, tá, tópico, para melhorar esse intertrigo. Alopecia significa queda de cabelos ou pelos, tá? E nós temos vendo aí um acentuado aumento da causa de queda de cabelo, né? Durante o período. Por quê? Vamos explicar aqui o ciclo do cabelo. Então, no ciclo capilar, ele tem 3 fases. É uma fase que ele cresce, desenvolve, nasce, cresce e desenvolve, a gente fala de fase adágena, 84% está nessa fase. Uma fase que ele está em repouso, que é a fase catágena, né? Mas ainda tem um contato com o bulbo aqui, é 1% dos nossos fios, e uma fase de fio telógeno, que é 15%, tá? Que é a fase de queda. Então, é natural, né, no nosso dia a dia, é comum que caia aqui em 100 a 150 fios caindo por dia. Por quê? Nosso cabelo é igual um ciclo de vida. Ele nasce, desenvolve, fica em repouso, daí ele cai para nascer um outro fio anágeno no local. Só que o estresse, por si só, ele aumenta essa fase de queda. Então, em vez de ter 15% em fase ali de queda, aumenta para 20%, 30%. A fase de queda diminui a fase de nascimento e desenvolvimento. Às vezes, a fase anágena de 84% cai para 70%, e aqui aumenta de 15% para 20% a 30%. É o suficiente para quê? Para aumentar a fase de queda, vai cair, em vez de 100 a 150, vai cair 200 a 300 fios por dia. Ah, mas nós temos que contar o fio que cai por dia? Não. A gente vai saber por quê. O paciente já vai falar que o ralo do banheiro está mais, né, entupido de cabelos, o travesseiro lá de manhã, na hora que ela acorda, tem mais fio de cabelos, ou às vezes trabalha numa área, no piso, por exemplo, branco, né, e você vê os cabelos em volta da qual ela está sentada, né. Então, a gente calcula isso através dessas informações. O que melhora chamam de eflúvio telógeno, aumento da fase telógena,
é o uso de nutricosmético. O nutricosmético é um polivitamínico, não engorda, tá? E ele melhora essa parte de eflúvio telógeno. Outra parte que pode cair, então, alopecia, né? A gente já falou que é cabelos ou pelos, é essa tal da alopecia areata, forma uma área de queda de cabelos por uma doença autoimune, por autoanticorpos provocado pelo estresse. Então, vai no couro cabeludo e nos homens a barba, por exemplo, né? Nesses casos, a gente tem usado a infiltração de corticóide intralesional, que tem melhorado. A gente passa uma pomada ou um creme de tacrolimus, tá? Que é imunomodulador, e o minoxidil tópico também, que ele ajuda a vasodilatar o local, né? E melhorando ali a repilação. Nós tínhamos falado lá no início, né, que uma dermatose ocupacional pode piorar uma dermatose prévia. Por exemplo, paciente com dermatite atópica, a dermatite atópica geralmente ele manifesta lá nos primeiros anos de vida pela falta de uma substância na pele chamada filagrina. Essa falta dessa substância faz com que a gente perca mais água transepidérmica. Por isso que esses pacientes de dermatite atópica, eles têm a pele mais seca. Para vocês sentirem a sensação de um paciente com dermatite atópica, vocês peguem, hoje todo mundo vai lá no chuveiro, fica uns 20 minutos em água quente e demorado. Vocês vão sair com a pele seca e com vontade de coçar. Essa sensação que o paciente de dermatite atópica tem o ano todo, sem precisar tomar banho quente e demorado, tá? Aliás, uma das orientações que a gente dá é falar, não, você toma banho rápido e menos quente. Então, tá. Esse paciente de dermatite atópica, ele pode ter lesões, né, pelo ressecamento da pele, localizadas só nas mãos, ou nas regiões anticubitais, região de dobra, atrás do joelho, na fossa poplites, por exemplo, ou pode estar no corpo todo. E se ele já tem dermatite atópica e for um profissional da saúde que está na pandemia? Vai piorar. Por quê? Porque antigamente você tomava um banho por dia, chegava no final do dia e voltava, né? Ou pelo menos um. Agora, a cada saída, vamos supor, por exemplo, fosse um dentista, né? Não fosse nem um enfermeiro. Ele vai lá, ele vai atender no consultório, sai de manhã, toma um banho para ir para o trabalho, né? Rapidinho, vai para o trabalho e volta. Na hora de almoçar, ele volta a tomar outro banho, né? Para se livrar do vírus. Daí vai à tarde no trabalho e volta e toma outro banho. Então, esses banhos a mais, você fala, mas um banho por dia, mas põe banhos ao dia ao longo do ano, tá? E vai tirando a gordura da pele, vai deixando a pele mais seca, ainda relacionado ao estresse, ele vai piorar esse tipo de lesão. A conduta da dermatite atópica já foi falado, né? Tomar banho rápidos e mornos, usar emolientes quer dizer hidratantes. Nas crises, corticoide tópico, se a lesão for bem localizada. Se for lesão no corpo inteiro, tem que tomar corticoide sistêmico. Entre as crises, né, quando tem só a pele seca, não tem lesão, a gente usa um poupador de corticoide, né, porque o corticoide a longo prazo, né, pode, além de dar o Cushing, né, ele pode dar diabetes, né, ganhar peso. Entre outras coisas, a gente tem usado o metrexate, a azatioprina e a ciclosporina. Às vezes o paciente ele já tem a psoríase, que é uma dermatose prévia, ele lá, profissional de saúde, vai, né, um enfermeiro, ou médico, ou um fisioterapeuta, está lá na zona de risco, né, na frente de trabalho e vai, obviamente, vai piorar esse tipo de lesão, porque é comprovadamente que a psoríase tem piora com estresse. Então, aquela placa eritematose escamativa, que era no cotovelo, ele pode ir pelo corpo inteiro, tá? Pelo estresse, né? Aqui um caso de psoríase extrema, chamada psoríase eritrodérmica, tá? O que a gente tem feito? Quando há lesões, são poucas, né? A gente reforça o uso de corticoide tópico. Tentamos evitar o corticoide sistêmico, né, porque dá o efeito rebote, por exemplo, nesse caso, o paciente só tendo cotovelo, a gente passa o corticoide tópico, porque se der oral, ele vai melhorar, mas após acabar o efeito, ele vai vai voltar a ter lesão e ter lesões em outros locais, tá? Então, né, a cada vez que você usa corticoide, ele pode dar esse rebote, que é aumento de lesões e aumento do tamanho das lesões.
Então, por isso que a gente tenta evitar esse corticoide aí durante a psoríase, né? Tenta usar fototerapia, metrexate, astretina, que é uma derivada da vitamina A, ciclosporina ou até um imunobiológico para controle nos casos mais graves. Também, né, devido ao estresse, nós vamos ter muitas recidivas em relação ao herpes simples. Então, pacientes aí que tinha uma vez, um episódio por ano de herpes, tem a cada mês, tá? Por quê? É um ambiente de trabalho que está vivendo, o estresse. Então, nesse caso, né, nas crises, quando dá as vesículas, ali a gente entra com o antiviral, não tem jeito, pode ser a ciclovir, fanciclovir, valciclovir. E para evitar as crises, né, entre as crises, a gente fala intercrise, a gente usa esse tipo de vitamina, que é a lisina, que tem funcionado bem para evitar as recidivas. Também a reativação de um herpes zoster, né, paciente que teve catapora, que é a varicela lá na infância, tem aparecido muitos casos em profissionais de saúde com herpes zoster, que é reativação do foco latente, tá? Só lembrando que nesses casos de herpes zoster, nas crises a gente usa a dose dobrada dos antivirais, né? Por exemplo, a ciclovir, que você usava 400 de 8 em 8 horas por 5 dias, você acaba usando 800 miligramas. Fanciclovir, em vez de você usar 500, você usa 1 grama de 8 em 8 horas, assim como o valaciclovir. E para controle da dor do herpes zoster, né, que é muito perturbador, incapacitante, a gente tem usado a amitriptilina, que é um triciclo, anticonvulsivante, que é o Tegretol, né, que é a carbamazepina, e a gabapentina. Existe um trabalho feito antes da pandemia, né, de França, que é o autor, ele avaliou 1.748 trabalhadores e 3,56 tinham dermatose associada. E desses pacientes, ó, a maioria é mulher, tá? Então, a mulher é um fator de risco. Os profissionais de saúde com dermatose, 54% tiveram uma dermatite de contato, né? E 9% teve a urticária ao látex. Então, quando a gente fala profissional de saúde, né, a gente tem que sempre agradecer aí, não só a equipe, é lógico, a equipe lá que está de frente, né, à pandemia, né, que é o médico, enfermeiro, auxiliar, tá, fisioterapeuta, né, fisioterapeuta tem grandes riscos, né, porque eles que estubam os pacientes, tá? Mas também agradecer quem? É o motorista do SAMU, que ele transporta também os pacientes com Covid, ele tem família, ele tem que usar os EPIs corretamente, então ele sofre esse estresse. Não só a farmacêutica, mas também o balconista da farmácia, ele está sempre atendendo alguém, né, que não se sabe que tem ou não o Covid, tá? Os dentistas, os auxiliares odontológicos, né, estão os maiores riscos aí, que você mexer com uma limpeza do dente acaba eliminando fluidos, né, contaminado do vírus pela sala inteira, então tem que tomar muito cuidado, né, e agradecer também a esses profissionais brilhantes aqui da limpeza, sem eles, né, o ambiente não ficariam descontaminados, tá? Então, todos esses aí contribuem aí para o sucesso aí, o controle da pandemia, que está durando mais de um ano, e talvez dure até o final do ano ainda, porque até a vacina sair para todo mundo, né, nós vamos conviver com ela, tá? Aqui as minhas referências, correto? Muito obrigado, espero que não tenha me tomado muito tempo,